A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje nós estamos no áudio 18, né? Eu sou o pastor Alex, que é o presidente do cafezinho. Nós estamos no estudo de 1 Samuel. E nós estamos no capítulo 16 e versículo 16, né? Ontem nós falamos de um espírito mau que perturbava Saul e ele saía do corpo de Saul quando alguém tocava uma harpa. Então eles falou, os homens de Saul falou, procure alguém que toque harpa, né? Porque aí toda vez que ele tocar, o espírito mau saia. Isso era algo conhecido e respeitado, tanto é que vai acontecer dessa mesma maneira, né? Vamos lá? Verso 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então responderam um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha só, então ele vai falar de Davi. Olha as qualidades que Davi tem, né? Ele sabe tocar harpa, e esse era um poder que expulsava demônios também. E é valente e animoso. Ó, as qualidades dele. Bom tocador de harpa, valente e animoso. Homem de guerra, ó, homem que você pode confiar que defende, esse defende, tá? E sisudo em palavras, outra qualidade. E de gentil presença. Aí ele finaliza: o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho. O que está com as ovelhas? Pastor. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e o enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Pajem de armas era um jovem que ficava carregando as armas de um guerreiro, né? Então o guerreiro ele ia para a guerra, era proibido, por exemplo, vamos supor que eu sou contra você, e eu e você vai guerrear no campo. Aí o meu pajem é uma pessoa que carrega minha flecha, meu arco, minha lança, meu escudo, e chegando lá, enquanto eu estou com uma arma, ele está junto comigo. Era proibido matarem o pajem, tá? Nem o meu inimigo pode matar o meu pajem, nem eu posso matar o pajem dele. Mas isso era poucas nações que respeitavam. Algumas eram cruéis mesmo e matavam os pajens. Então Davi começou a ser aquele que carregava as armas de Saul. Saul ia para a guerra e quem estava com ele? Davi, segurando as armas, né? Olha só. E ele também era tocador de harpa e todas aquelas qualidades que eu falei. Sendo assim, Saul amou demais a Davi, sem saber ainda que na frente dele estava o futuro rei de Israel. Verso 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com as mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Tá vendo como que essa crença naquela época era verdade? Não tem nada a ver com a época de hoje, tá? Não, eu vou tocar ali um instrumento para expulsar demônios. Não mistura as coisas, tá bom? Não, vamos fazer uma campanha no monte, cada um com um instrumento para a gente ganhar poder e expulsar demônios. Não. Fica cantando na frente do demônio não, que é capaz dele te dar uma surra, tá? Então, isso aqui é daquela época, da cultura daquela época, uma coisa que Deus permitia para aquela época, não tem nada a ver com agora, ok? Então aqui nós finalizamos o versículo 23 do capítulo 16 e vamos entrar para o capítulo 17, ok? E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Olha só. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Então, por exemplo, os israelitas estavam em cima de uma montanha, né? E os filisteus estavam em outra. E lá no meio tinha um vale.
Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Golias era da cidade de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Lembra do pajem? Então, na frente de Golias ia um escudeiro, carregando também, né? Verso 8. E parou, e clamou às campanhas de Israel, e disse-lhes: para quem saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Então, o gigante foi lá no meio do vale e começou a gritar: manda um homem de vocês aí! Eu quero um homem, um macho de vocês para me enfrentar. Verso 9. Se ele pudesse pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nós serviremos. Então, qual era o combinado? Golias pediu um homem. De toda Israel, eu só quero um homem. Tá? Vocês lembram de Samar, Abinadab? Lembra que eles estavam ali, meus irmãos, querendo ser rei? E Eliabe junto? Eles poderiam muito bem, um deles levantar a mão e falar: não, eu vou defender. Mas todos eram covardes, estavam atrás das trincheiras. Enquanto Golias gritava pedindo um homem, o combinado era o seguinte: bom, se vocês me matarem e eu perder, nós seremos seus servos. Combinado justo. Mas o que não havia em Israel? Homem. O que não tinha em Israel? Homem. Talvez tinha um menino, mas homem? Naquela época não. Mas e o rei? Não, o rei não. Também não. Davi não era um homem ainda, era um mancebo. Mancebo significa jovem. Ainda era um jovenzinho. Se ele gritasse: me mande um jovem, também ninguém ia aceitar, porque jovem não está pronto para a guerra, ia muito pequeno, ia desfilhar uma mãe. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então o povo começou a ter medo, né? E o pedido era claro, simples: eu só quero um homem, gente, eu não quero mais nada que isso, né? Mas não havia um homem ali. Ali só tinha pessoas observando, mas não eram apetitosas para a peleja. Era isso que eles queriam. Eles queriam um homem para enfrentar Golias, mas não tinha. Então eles começaram a pensar: agora vamos ter que esperar ele se cansar de falar. Mas tudo isso é para que você lembre que Deus tinha que humilhar aquele povo e o inimigo. Então, ele disse: olha, é como se Deus tivesse falado assim: eu não vou enviar um homem não, eu vou enviar um jovem, tá? Você está pedindo um homem? Está pedindo muito para mim, porque eu não tenho homem em Israel. Então eu vou enviar um jovem. E assim, verso 11, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Então, peraí, a Bíblia fala que Jessé até era homem, mas já era velho.
não serve. E agora? Agora você só vai saber amanhã. Versículo 12 foi o nosso último versículo, meus irmãos. A gente encerra aqui, né? E a gente continua amanhã esse estudo maravilhoso, tá? Glórias a Deus por isso. A lição de casa de hoje é Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7. Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7, né? Eu quero mandar um abraço e um feliz aniversário para o irmão Roberto de Goiás, né? Irmão Roberto, feliz aniversário. Que Deus abençoe o seu dia maravilhosamente. Hoje também é aniversário da Dona Lúcia, mãe da Lúcia, lá de Minas Gerais, né? Dona Lúcia, feliz aniversário. Que Deus abençoe o seu dia. Amém? Bom, hoje também é aniversário do Luiz Felipe, sobrinho da Lúcia de Minas Gerais também, né? Feliz aniversário, varão, que Deus abençoe a sua vida, né? Glórias a Deus por isso. Eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga e irmã Lidiane, né? Lá do Piauí. E um abraço a todos da congregação Assembleia de Deus do povoado de Soinho, lá no Piauí, né? Eu tenho poucas pessoas do Piauí que me pedem alguma coisa, um abraço, assim, um feliz aniversário. Mas eu tenho bastante ouvintes lá. Bom, meus irmãos, se você de repente parar de receber o meu cafezinho, faz assim. Se você tem meu contato e você parar de receber, se isso acontecer, apaga meu contato e adiciona de novo, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais alguns recadinhos. Ah, pastor, eu preciso da sua conta para que eu possa fazer um depósito, tá? Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente, 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, tá? Bom, essa é a minha conta, amém? Bom, meus irmãos, por hoje é só. Ah, não, meu Pix. Você quer meu Pix? Olha só. 283-058-69806. Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.